Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer pelo convite. É sempre um espaço muito interessante de troca e de aprendizado. Então, a gente começa com uma coincidência que a Convenção sobre os Direitos da Criança e a internet, como nós a conhecemos, né, www, web, tem a mesma idade. Então, 28 anos esse ano, de lá para cá, vamos pensando que formas de interação existem entre essas duas instâncias. E as pesquisas internacionais já mostram que hoje 1 em cada 3 usuários da internet tem menos de 18 anos. Portanto, é fundamental que a gente pense essas pessoas, esses sujeitos que estão utilizando a internet com menos de 18 anos, para eles não funciona pensar numa governança da internet que seja muito generalista, muito universal, porque são pessoas que estão vivenciando uma condição especial de desenvolvimento e isso está acontecendo também online. Geralmente, as crianças e adolescentes têm uma visão positiva da internet e estão vivenciando essas principais características ali de construção da identidade, de a sua capacidade de interação entre pares e com outras pessoas de referência, e também a sua conquista da autonomia no ambiente online e offline, fluindo, como já disseram aqui na mesa. As tecnologias da informação tem um grande potencial para a gente trabalhar as questões do desenvolvimento, né? Então, estou aqui dando meu recado como agência da ONU também, lembrando das metas do desenvolvimento sustentável. Embora não exista uma meta específica sobre informática e tecnologia, é importante a gente pensar de que forma que as tecnologias elas são transversais na conquista dessas metas, né? No processo de atingimento dessas metas. Mas, para a gente pensar de que forma as tecnologias estão influenciando no desenvolvimento de crianças e adolescentes, o Unicef vem acompanhando, então, as pesquisas do CETIC, já realizamos também uma pesquisa própria em 2012, para a gente começar a se posicionar nesse debate. Então, a gente costuma apontar alguns desafios e entender de que forma que nós podemos trabalhar conjuntamente, os diversos atores, para a superação desses desafios. O primeiro desafio foi colocado aqui na mesa, hoje cedo, pela pesquisa do CETIC, que é o desafio da inclusão. Nem todos estão conectados. E aí, lembrando que todas aquelas características de desenvolvimento acontecem também no ambiente online, é importante a gente lembrar que não estar conectado significa também não ter acesso a uma série de direitos, né? O segundo desafio é esse possível dilema entre aventuras e riscos, né? Assim, aprendizados e riscos, oportunidades e riscos. Então, a gente tem, de um lado, né, quanto mais se usa a internet, mais resiliência, mais capacidade de lidar com esses riscos a pessoa adquire, mas, por outro lado, também é mais exposta aos riscos. Então, as pesquisas mostram, né, hoje também o Fábio mostrou alguns riscos que estão expostos às crianças e adolescentes, muitas ofensas, muitas questões ligadas à discriminação. Se você fizer o recorte de gênero, como a Tatiana mostrou também hoje cedo, né, existem riscos específicos, então, a questão dos nudes, como que isso influencia, né, na construção da identidade das meninas. Um terceiro desafio seria a escola, que também já foi bem trabalhado aqui na mesa. E aí, a escola não tem sido um espaço de discussão sobre a internet, de segurança, mas a gente tem buscado escutar os adolescentes. Uma das formas que a gente utilizou recentemente foi uma plataforma que vem sendo implementada em 32 países pelo Unicef, chamada U-Report. Assim, meio aportuguesado, né? Chama U-Report, em inglês. E, no Brasil, a gente está testando também o uso dessa plataforma. A ideia é escutar os adolescentes, fazer enquetes e, de alguma forma, interagir diretamente com os adolescentes via Facebook, Twitter ou SMS. E aí, em parceria com a SaferNet, nós fizemos uma enquete sobre privacidade online. E as perguntas foram essas que estão na tela, né? Uma das perguntas: sua escola já fez alguma atividade sobre privacidade online? 90% dos que responderam disseram que não.
Por outro lado, uma outra pergunta era: se um amigo seu recebesse mensagens ofensivas, o que você aconselharia? E grande parte diria que buscaria o professor como apoio para resolver um problema como esse. Então, a gente tem aí o professor como uma grande referência de confiança e, por outro lado, um certo desperdício do uso desse diálogo, né, com o estudante. Mais uma outra pergunta também do report foi como evitar o vazamento de nudes. E grande parte das respostas diz que é por meio da educação sexual. E aí eu coloquei a foto da Gina Vieira, que é uma professora lá do DF. Eu sou muito fã dela. Ela tem feito um trabalho muito interessante chamado Mulheres Inspiradoras nas Escolas. E agora ela está formando professores, né? Ela teve uma atividade muito forte em sala de aula. E ela desmistifica um pouco de o que é possível fazer, né? Então, ali tem uma descrição de um projeto que fez parte dessa iniciativa que ela chama de Mulheres Inspiradoras. Ela percebeu que quem mais sabia o que estava acontecendo online, inclusive sobre os riscos, e aí as meninas encarando esses riscos de forma mais contundente, eram os próprios adolescentes, eram os alunos. Então, o que ela fez? Em vez dela dar uma aula sobre internet online, ela colocou os mais velhos para discutir com os mais novos. Então, ela colocou algumas situações de riscos online que ela percebeu. Ela está sempre presente nas redes, de olho no que os meninos estão fazendo, seus alunos. E aí ela, com base nas evidências que ela tinha já ali no uso das redes sociais, ela colocou algumas situações para serem discutidas, apresentadas pelos mais velhos e discutidas com os mais novos. Bom, e aí um quarto desafio seria, né, como é que a gente consegue equilibrar os 3 P's, né? Proteção, provisão de políticas e participação. E aí eu estava lendo um artigo de eu acho que ela é portuguesa, né, Simone Petrella, que fala da literacia midiática. Eu não sei bem se a tradução é essa, se a gente usa o termo literacia, alfabetização, mas, enfim, o que importa é que esse texto nos ajuda a pensar que competências, né, que habilidades a gente procura estimular para um uso mais inteligente e crítico dos meios. E aí o nosso desafio é extrapolar essa aparente dicotomia, né, de uma visão da internet, de uma visão meio acrítica dos nativos digitais, como se os meninos que nasceram depois da internet já nascessem com essa habilidade de uso crítico dos meios e aprendessem sozinhos, né? E, por outro lado, dessa visão muito negativa só dos riscos e de todo o problema para o desenvolvimento que causa o excesso de uso da internet, com a distração, uma dificuldade cognitiva, essa coisa do imediatismo e toda. Então, como é que a gente escapole, né? Como é que a gente escapa dessa aparente dicotomia? Então, ela coloca algumas ferramentas importantes para a gente pensar na educação para o uso crítico e criativo dos meios, lembrando que o foco não está nos meios, mas na educação. Então, achei interessante quando a USP colocou, né, aqui, assim, que os meninos querem rodas de conversa, eles querem participar. É uma tecnologia muito inovadora mesmo fazer roda de conversa, porque bagunça a posição de autoridade de quem ensina quem aprende com quem, né? E aí eu queria lembrar um pouco dessas habilidades que a Petrella acumula nesse texto, trazendo diversos autores. Só que eu vou precisar de uma colinha. Então, quais seriam essas habilidades, né, trazidas pela literacia midiática? Expressão criativa, criar, e tornar sua criação acessível. Então, como se colocou aqui no início da mesa, né, não só ser consumidor de informação, mas ser produtor também dessa informação. Ela até usa um termo que é pro-consumers. Experimentação. Então, experimentar o mundo e dar significado para o que acontece no mundo. Isso acontece muito com jogos, por exemplo, né, quando as pessoas aprendem a superar adversidades, se concentrar, ter interesse.
Exploração, aquela coisa da aventura, né? Todo aprendizado ele tem um certo nível de aventura mesmo, de descobrir os diferentes mundos, de pensar como escapar das armadilhas que esse mundo oferece. Aproximação multicultural, quer dizer, a internet ela nos permite diálogos com pessoas muito distintas, de opiniões diversas, de que forma que a gente reconhece essa diversidade e respeita e aprende a lidar com opiniões diferentes. A colaboração e a criação de redes. Então, de que forma que a gente pode contribuir para um aprendizado colaborativo? Em que é possível navegar em diversas comunidades, inclusive criando algumas soluções no nível mais comunitário, de acordo com seus interesses, né, em contraposição aos grandes interesses oferecidos aí, às vezes com fins comerciais. A reflexividade, quer dizer, refletir sobre a tecnologia, mas assim, analisando os processos políticos, econômicos e socioculturais em que estão inscritas essas tecnologias. O pensamento crítico, saber ponderar conteúdo, fontes de informação, credibilidade, de onde vem essa informação, né? No mundo que chega tudo pronto, né, via WhatsApp, a gente tende a reproduzir. Então, como é que a gente consegue trabalhar, não só nos adolescentes, eu acho que todo mundo está precisando um pouco dessa habilidade. Responsabilidade e participação social. Então, esse é o objetivo de todo esse processo, né, de todo o ciclo. Assim, no final das contas, o que a gente quer é participar, como os adolescentes daquela pesquisa já disseram. Então, participar da vida pública. E a educação para esses meios digitais deve nos permitir isso, ter uma participação mais ativa na vida pública, e é isso que é a cidadania. Ali eu trouxe só alguns exemplos assim, de como que o Unicef tem pensado, explorado um pouco essas possibilidades de fazer essa educação midiática, muito em parceria com vários dos atores que estão presentes nesse workshop, né? Então, ali uma imagem de uma baiana, a Ila Oliveira, que é uma liderança do movimento negro e que diz que foi na internet que ela entrou em contato pela primeira vez com o debate sobre o feminismo negro. Embaixo temos uma outra adolescente chamada Winnie, que é do interior de Minas Gerais. Ela participa de um núcleo de cidadania dos adolescentes, dentro de uma iniciativa do Unicef chamada Selo Unicef Município Aprovado. E ela fez no canal de YouTube dela, ela fez um vídeo sobre cyberbullying e sexting, porque teve um caso, é uma cidade pequena, né, e aconteceu que o celular de uma amiga da escola foi roubado e tinha nudes lá, né, então vocês podem imaginar os efeitos disso. Ela foi a primeira a se colocar em solidariedade a essa amiga e fez um dos vídeos dela sobre isso, como lidar com isso. E essa ação acabou ilustrando uma pesquisa global chamada End Violence, do Unicef, que tá nessa... foi fundamentada numa pesquisa que tem ali na capa. Inclusive, essa menina que está com o celular ali de perfil foi a protagonista dessa história na escola, lá em Taiobeiras. E embaixo o report, que é essa ferramenta de uso de consulta, né, a adolescentes sobre várias questões ligadas aos seus direitos. E no meio uma campanha chamada Internet Sem Vacilo, que a gente fez 5 vídeos de 1 minuto com a participação do Pyong Lee e da Jut Jut, e que a gente espera agora dar um próximo passo em relação a essas iniciativas, em parceria com vocês, para pensar como regionalizar essas ações, né, como encontrar outros adolescentes e jovens que deem a sua voz para dizer como fazer essa educação para os meios acontecer de forma mais criativa. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. A gente acompanha ali no Ministério Público Federal o trabalho da Unicef, é um trabalho fenomenal. Aliás, quem nunca entrou no site, eu sugiro que entre. Essa campanha da Internet Sem Vacilo é uma campanha que, pela nossa experiência prática, chega muito nos jovens. Então, parabéns pelo trabalho. Gabriela, como nós não vamos ter tempo para as perguntas, se as pessoas quiserem encontrar mais informações a respeito de tudo que você falou, pode ir no site da Unicef, as campanhas estão lá, essa literacia
também está lá essa abordagem. Sim, a Internet Sem Vacilo tem um site, mas está tudo no site do Unicef mesmo, www.unicefbrasil.org. Não, mentira. unicef.org.br. Ai, dando um Google lá já resolve a questão, não é verdade? Porque eu também tenho esses brancos que a Gabriela. Doutora Heloísa, por favor, então podemos começar? Ai, desculpa. Parabéns. Bom, bom dia. Bom, eu me chamo Heloísa, apesar do meu cargo estar coordenadora geral de enfrentamento da violência sexual, a gente está passando por um momento de reestruturação no governo federal como um todo, e dentro do Ministério dos Direitos Humanos, a gente teve uma inovação que eu considero bem importante, por isso que eu estou demarcando isso, que é a criação de uma área de promoção de direitos de crianças e adolescentes, na qual eu estou responsável desde sexta-feira passada, então por isso que o meu nome está desatualizado na programação do evento. Mas acho que isso um pouco para dizer dessa importância da gente olhar para os direitos, né, de crianças e adolescentes sob a ótica da promoção. A gente se acostuma muito a pensar nessas questões quando as violações já aconteceram. Então, quando os nudes já foram vazados, quando aquela criança já está exposta a algum risco, ou quando a gente já tem todo um processo encadeado aí relacionado à pornografia infantil, né, à exposição de imagens de crianças e adolescentes na internet. Então, acho que essa mudança no olhar, né, a gente tem que girar um pouco a chave e pensar na perspectiva da promoção é bastante interessante, ao mesmo tempo que é bastante novo para nós também, né? Então, é algo que, dentro da gestão pública federal, a gente também ainda está tateando, tentando entender. E aí esses espaços eles chegam um pouco para a gente compartilhar a visão que a gente está desenvolvendo a partir dos marcos regulatórios do ECA, da Convenção sobre os Direitos da Criança, mas também muito para aprender com quem já está aí nessa caminhada há mais tempo. Bom, eu vou começar falando aqui de uma maneira mais abrangente, né? Onde é que os direitos da infância se cruzam, né, com a internet. Então, a gente tem aí um conjunto de direitos que estão enunciados tanto no Estatuto, quanto na Convenção, quanto em outras legislações, né, que vão passar aí pela questão do direito à informação, a liberdade de expressão, a preservação da imagem, né, a tecnologia também enquanto um direito humano, né, que é um marco enunciado pelo Marco Civil da internet, então, e também como uma ferramenta para a promoção da cidadania e da participação, assim, muito na linha do que a Gabriela já um pouco colocou, né? No campo da infância, a gente fala do marco da proteção integral. Então, a gente está dizendo que crianças e adolescentes são titulares de todos os direitos humanos, né, que são conferidos também aos adultos. E aí, também, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Eu acho que esse é um pouco o nosso desafio, né, de pensar como é que a gente garante o exercício de direitos que estão enunciados offline, num momento, né, que foram formulados, inclusive, num momento onde não existia a internet, e que ela também não tinha esse alcance como ela tem hoje, né, para que esse exercício possa, de fato, permear essas duas fronteiras. Então, para isso, também a gente precisa entender um pouco como é que crianças e adolescentes se relacionam com esse mundo, né? Então, aí, como marcos normativos, a gente tem, acho que é importante citar a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente em 2008, que tipificou uma série de condutas relacionadas aos crimes contra crianças e adolescentes no campo da internet. Então, a captação de imagens, a venda, a distribuição, né, a montagem de imagens com conteúdo sexual. Então, uma série de condutas que foram tipificadas para proteger esses indivíduos desse mercado criminoso, né, que utiliza as suas imagens para obter lucro, né, nos crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente tem o Marco Civil da Internet, que ele traz ali um artigo bem tímido, né, mas que fala da questão do controle parental e da importância das políticas para divulgar o uso seguro e o acesso à internet para crianças e adolescentes nos marcos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mais recentemente, também a gente tem a Lei de Combate ao Bullying, que é o programa de enfrentamento... não vou me lembrar o nome
completo. Mas essa lei é uma lei bastante recente, né, de 2015, e ela traz um pouco as práticas, né, de intimidação sistemática que colocam em risco o bem-estar físico e psíquico das vítimas, crianças e adolescentes, né? E aí traz uma definição um pouco mais aprofundada sobre esse problema, inclusive quando ele é vivenciado no campo da internet, né? É algo que existe, né? Desde que o mundo é mundo, as crianças elas se provocam entre si, né? E isso faz parte de vivenciar a alteridade, de vivenciar as diferenças, de apontar as diferenças, né? E o que a gente tem que trabalhar, e eu acho que as outras mesas já trouxeram um pouco isso, é a questão da responsabilidade, do respeito ao próximo. E isso não tem a ver só com vivenciar isso na internet, né? A internet ela amplifica a dimensão que isso toma. Então, uma foto de uma menina mais exposta e tal, que é vazada, e ela não queria que isso fosse vazado, toma uma dimensão muito maior do que se a foto ficasse passando impressa de mão em mão dentro da sala de aula, que é como muitos de nós vivenciávamos as situações de bullying, né? Quer dizer, era uma situação que estava ali restrita ao círculo escolar, e, de repente, isso ganha uma amplitude muito maior. Então, o nosso desafio é também ter a dimensão de que nós não estamos falando de questões novas no cotidiano da interação entre criança e adolescente. Estamos falando de questões básicas que acontecem, e agora a gente tem um meio, né? Então, a internet, a tecnologia, como uma ferramenta e não como o todo absoluto da interação entre elas. Eu trouxe aqui esse gráfico, que é um gráfico sobre violações na internet. Não vai dar para ler muito bem todas as categorias. São os dados produzidos pelo Disque 100 para o ano de 2016. Né? Então, são os recortes das denúncias que foram reportadas como sendo cometidas na internet. Uma primeira questão sobre esse dado é que ele soma mais ou menos 600 denúncias aqui, num universo de 150 mil denúncias de violações de direitos contra crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de uma quantidade muito pequena ainda, né, de denúncias. E, se vocês forem olhar, na base do gráfico, a gente tem os três maiores tipos denunciados, que é o sexting, o grooming e o abuso sexual. E, em quarto lugar, a gente tem a pornografia infantil. Mas, ainda assim, são 220 denúncias de sexting, 188 de grooming. Que, então, num universo de 150 mil, nós estamos falando de uma quantidade muito pequena, que a gente pode atribuir também a uma falta de identificação dessas práticas enquanto criminosas, né, enquanto violações de direitos. Então, essa transição entre o que é uma brincadeira de criança e o que é um ato de violência, ela também é uma fronteira que a sociedade ainda está tentando compreender e aprender. Então, isso se reflete também nos dados de denúncia de um serviço que é já amplamente divulgado e conhecido. No Comitê Gestor da Internet, então, tem a pesquisa TIC Kids, que o Fábio já falou um pouco aqui, e eu trouxe 4 pontos que me chamam a atenção, que também já foram falados, mas é a questão do acesso massivo à internet. Então, as crianças realmente elas estão extremamente conectadas, né? O aumento da incidência do acesso nos dispositivos móveis, né? As estratégias de mediação do diálogo parental, né? E aí o que a pesquisa aponta e que é interessante são as diferenças em relação à faixa etária, e também o comportamento dos adultos conforme as suas habilidades digitais. E também chama atenção a exposição aos conteúdos violentos e discriminatórios, né? Então, na pesquisa, 20% das crianças entrevistadas se sentiram ofendidas em algum tipo de interação online. Então, algo aconteceu ali com elas que a experiência não foi bacana. E 40% viram alguém ser discriminado na internet. Então, também são dados que demonstram que isso é uma questão que está muito presente no cotidiano dessas crianças. Esse gráfico ele me chama a atenção, também eu hackeei ele da pesquisa,
Mas ele me chama a atenção porque são os tipos de informações que são compartilhadas no perfil da rede social. E aí, esse primeiro conjunto de barras é o total, e depois a divisão é por faixas etárias, né? Então, tem ali uma foto que mostra bem o seu rosto, se vocês forem ver, né, nas 4 conjuntos, todo mundo compartilha isso, né? 9 a 10 anos, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 17, o sobrenome. O nome da escola, você já vê uma diferenciação nas faixas etárias, né? E o que me chama mesmo a atenção é uma idade que não é a sua de verdade, que é a 4ª barra. Então, você vê que as crianças mais novas, elas tendem a mentir mais a idade, provavelmente para poder acessar determinados sites, determinados conteúdos, do que os adolescentes mais velhos, que daí já não tem essa barreira da faixa etária. E aí tem o número de telefone, aí a gente já vê que os mais velhos tendem a compartilhar mais, assim como o endereço, né? Então, isso nos faz também pensar, do ponto de vista da regulação, do que é que nós estamos falando. Quer dizer, o Facebook tem uma idade mínima para entrar, mas as crianças entram mesmo assim. E quantas não entram mentindo a idade com a anuência das famílias? Porque, em geral, crianças pequenas precisam do auxílio dos familiares para acessar. E aí a discussão é, todo mundo acessa, mas até que ponto é adequado? Mesmo que todo mundo acesse, os conteúdos que estão lá circulando, né, são adequados ou não para essas faixas etárias. Então, aí a gente começa a refletir um pouco do que nós estamos falando quando a gente fala de uso seguro da internet. Então, acho que um primeiro ponto que eu ressaltei no começo é a questão do exercício de direitos que estão estabelecidos offline no mundo online. Então, a gente não está falando de direitos diferentes, né? Nós estamos falando dos mesmos direitos humanos que têm que ser exercidos. Eles existem offline, eles estão estabelecidos, e eles têm que ser garantidos também no mundo online. Então, a questão da discriminação, das violações, né? Isso tudo precisa estar bem compreendido, que o que é crime no real vai ser crime no virtual. Um outro ponto também é a questão do diálogo intergeracional. Acho que isso já foi falado bastante aqui. A gente vem problematizando essa questão a partir da percepção sobre as habilidades digitais que os adultos têm para dar as orientações para estarem juntos. Mas eu acho que tem uma questão que ela vai mais além, que é como é que os adultos, né, pais e mães, e também os professores, enfim, os cuidadores dessas crianças e adolescentes, estão estabelecendo os diálogos. E não é os diálogos para o manuseio da rede social, são os diálogos para a vida, né? Então, quais são as relações que estão estabelecendo de afeto, de acolhimento, de estabelecimento de vínculos, né? Que aí é onde a criança vai também se sentir à vontade para compartilhar as questões que ela está vivenciando. Me chamou a atenção quando a Tatiana apresentou os dados qualitativos lá da pesquisa, e que tem uma fala de uma menina que diz assim: eu detesto quando meu pai mexe nas minhas mensagens, porque se ele me perguntasse, eu diria. Então, quer dizer, que relação de confiança é essa que eu, como adulto, acho que tenho que invadir a privacidade do meu filho para eu ficar sabendo, né? Presumindo que ele não vai me contar, não vai me dizer a verdade. Então, a gente presume que as crianças vão mentir e vão esconder isso de nós, né? E aí não tem a ver só com o uso da tecnologia, tem a ver com uma briga que teve na escola, ou um desentendimento com o professor, ou alguma coisa que não agradou, né? Também com relação a isso, aí a gente pensar a questão do tempo de exposição e da adequação do conteúdo, né? E a questão da preservação dos dados pessoais e da imagem, né? Então, assim, pensar o acesso de crianças e adolescentes na internet não está destacado de um processo amplo, né, e integral do desenvolvimento desses indivíduos, né? Não adianta só eu pensar o tempo de exposição e a adequação do conteúdo se eu também não pensar em atividades alternativas, né? A criança precisa gastar energia, ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa fazer trabalhos manuais, se sujar de tinta, né, se sujar de barro. Isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento mesmo da subjetividade.
atividades. Então, na medida em que eu estou me preocupando com o tempo de exposição, e eu digo para o meu filho, você vai ficar só 1 hora. Quando passar essa 1 hora, qual vai ser a alternativa que eu vou dar para ele? Né, eu vou oferecer sei lá, um potinho de guache, ou não, vamos dar uma volta, vamos andar de bicicleta, alguma coisa tem que vir no lugar, senão também a criança não vai querer sair, ou então oferecer um livro, né, uma série de alternativas mesmo. E aí as crianças respondem bem. Acho que teve uma fala aqui que disse sobre a questão de ter o acesso irrestrito à tecnologia, mas ter o acesso aos outros espaços da escola também. Né? Então, as crianças têm essa demanda. Então, essa ideia do mito do nativo digital, ou do mito também da irreversibilidade do acesso precoce, né? Por que crianças de 2 anos têm que ficar ali na frente do tablet, né, como uma babá, enfim, não, é um programa, é um aplicativo educativo, enfim. E, nesse sentido, a gente já tem aí uma série de recomendações. Né? A Associação Americana de Pediatria já emitiu recomendações a respeito da utilização de tecnologias por crianças menores que 2 anos, que não têm benefícios comprovados. E tem também uma preocupação com como é que foi elaborado esse aplicativo. Né? As crianças elas aprendem muito mais pelo vínculo com as pessoas que cuidam delas. Então, assim, não é uma visão. A gente não tem que ter uma visão conservadora e proibicionista, mas a gente também precisa ter uma visão que seja questionadora sobre essa transição. Né? Não é a transição, é o transitar entre o online e o offline. Né? Inclusive pensando a nossa relação de adultos com a tecnologia. Se eu estou lá na mesa do jantar, mexendo no meu telefone, e o meu filho ainda não tem um telefone, mas está me olhando, daqui a alguns anos, quando ele tiver o dele, ele vai fazer a mesma coisa. E aí eu vou dizer o quê para ele? Né? Então, essa coerência também, essa relação, eu acho que é algo para a gente também refletir. Né? E aí, no campo desse diálogo intergeracional, eu acho que também, pensando essa nossa relação de adultos, né, a TIC Domicílios ela traz aí alguns elementos importantes para a gente pensar, na medida em que mostra que o acesso à internet por pessoas na faixa dos 30 anos é muito alto, são 80%. São essas pessoas que estão tendo filhos agora. Né? Então, ou já tiveram seus filhos, né? Começaram a ter filhos aí por volta dessa idade. Então, assim, acho que a gente já não está mais falando de pessoas que não acessam tanto ou que têm habilidades digitais poucas, né? Obviamente, sem considerar os recortes de classe aí que estão envolvidos. Mas, sim, temos adultos que são letrados digitalmente, mas que não estão sabendo se relacionar com o acesso das crianças. Né? Então, acho que aí também é pensar um pouco a relação nossa, enquanto adultos, com a tecnologia. Né? Vou terminar. E aí, eu acho que também um outro elemento que tem sido muito discutido é a questão desse binômio entre riscos e oportunidades, né? Que as coisas elas têm uma fronteira muito tênue, na verdade. Né? O que é um risco, o que é uma oportunidade e o que é um dano. Né? E aí eu coloco aqui uma pergunta que é: a exposição a algum nível de risco é desejável? Porque quando você tem, nas relações offline, aquela provocação, aquele bullying, que você vai para casa e fala, mãe, não sei quem me chamou de bobo, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu, criança, lido com isso? Como é que o adulto que cuida de mim me ajuda a lidar com isso? Essa capacidade de resiliência, como é que a gente desenvolve? Então, tanto na relação offline quanto nas relações online, guardadas as devidas proporções, né, da amplificação dessa exposição, mas é algo para a gente também pensar, justamente para a gente não cair nessa armadilha da abordagem conservadora e proibicionista do uso da tecnologia, porque ela não vai funcionar. Né? Aí eu trouxe aqui algumas questões com relação à transparência na coleta de informações, que eu acho que é algo que a gente precisa começar a pensar também, né? Justamente porque essas crianças estão navegando e a questão dos termos de uso, a questão da coleta de dados pessoais, a questão dos algoritmos, que também direcionam um pouco a nossa navegação, como é que isso funciona com relação às crianças? Nós estamos falando de sujeitos que estão em desenvolvimento. Será que, ao você ter algoritmos que são aplicados às crianças e vão direcionar
condicionando de alguma forma a experiência de navegação, você também não está limitando essa experiência de um indivíduo que está se formando e está ainda experimentando, né? E aí, também trazer um pouco a importância da gente fazer esse diálogo com as empresas de tecnologia para pensar em conjunto que diretrizes poderiam ser essas. Para encerrar, então eu coloco aqui como 4 desafios, né? A primeira, a questão da universalização do acesso, né? E aí a diferença de acesso também impacta, né, no tipo de plataforma que eu acesso e como é que isso condiciona a minha experiência com a internet. Eu vou ser só um usuário de redes sociais ou eu vou usar a internet realmente para uma experiência de aproximação multicultural, como tem a matriz que a Gabriela expôs. Um outro elemento também é superar a invisibilidade de crianças e adolescentes no processo de tomada de decisão. Ainda há uma dificuldade muito grande de pensar esses indivíduos enquanto titulares de direitos e que têm o direito também de ter opinião sobre esses assuntos que lhes dizem respeito, né? Isso é um marco consagrado já, e muitas vezes tem uma certa... Não, mas como é que eu vou consultar a criança? O que a criança sabe? Não, elas sabem. Elas sabem, a gente só precisa ter esse processo de escuta ativa, né? O estabelecimento, então, das diretrizes para a utilização da internet por crianças e adolescentes, baseada nessa relação entre quais são as oportunidades disponíveis e quais são os riscos suportáveis, né? Então, essa reflexão para que ela não seja conservadora em excesso. E, por fim, as capacidades mínimas que os adultos devem ter para essa mediação ser responsiva e responsável, né? Pensando nas habilidades digitais e pensando também na oferta de alternativas aceitáveis nesse processo. Então, gente, encerrei, quero agradecer. Encerro a minha apresentação com a foto de uma criança mexendo com canetinha. É a mão do meu filho, inclusive, porque acho que crianças têm que realmente ter acesso a uma diversidade de atividades para se desenvolverem plenamente. Obrigada. Luísa, queria te agradecer. Foi muito bom ouvir, né, você falar. Eu me identifico muito com a fala, tanto da Gabriela quanto da Heloísa, e é muito bom tê-la na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, uma pessoa com essa consciência social e infantil, né, que a gente sabe que as nossas crianças estão precisando tanto. Infelizmente, deixa eu até consultar aqui, Kelly, nós não temos tempo para perguntas, ou teríamos? Ai, tá jóia, então. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? A gente tem 3 minutinhos. Então, vamos ver se a gente divide bem o tempo. Tem ali. Boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou orientadora educacional do Colégio Humboldt. E quando você falou agora, né, que eu acho que vale a gente fazer uma reflexão de como que a gente usa as tecnologias, eu tenho feito algumas intervenções com as classes que eu atuo do Fundamental 2, né, de 6º a 9º ano. E o que eles trazem muito, na verdade não é uma pergunta, eu acho que é uma reflexão / provocação, porque eles trazem o tempo todo, mas a minha mãe não me ouve, ela está o tempo todo no celular. Eu faço alguma pergunta para ela e ela diz que sim, mas quando eu estou indo fazer o que eu perguntei, ela fala, onde você vai? Ela fala, poxa, mas eu acabei de te perguntar. Então, na verdade, o meu desejo é trazer um pouco isso para todo mundo refletir, porque a gente está muito focada neles, né, nos adolescentes e nas crianças, mas eu acho que vale a pena a gente também pensar como que a gente também está lidando com isso tudo. Eu tenho tirado fotos pela rua de cenas que têm mexido comigo, em pracinhas. Eu tenho um filho também pequeno de 2 anos e vejo famílias no balanço e a mãe está ali olhando o celular, não está nem vendo a criança no balanço, se pode cair ou não. Então, isso tem mexido demais comigo. Como que a gente pode ser um modelo, que também já foi falado aqui, e que a gente possa ser um exemplo também desses usos mesmo do celular, da internet, porque eles vão ser o nosso reflexo, né? Então, eu fiquei com vontade de falar um pouquinho sobre isso, de não ser só eles, né, o foco. Acho que a gente também tem que refletir um pouco. Obrigada. Alguém mais?
Bom, então, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez. Eu só queria deixar aqui, na verdade não é um registro, mas é porque eu me sinto aqui muito à vontade na presença tanto da Gabriela quanto da Heloísa. Eu queria dar os parabéns ao CGI, à Unic, pela organização desse workshop. Eu acho importantíssimo. No Ministério Público Federal a gente tem alguns trabalhos em parceria com a Cefernet, sempre também com a colaboração da Unicef, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Quero parabenizar os painéis anteriores. Eu, infelizmente, não vou poder ficar por compromissos de trabalho. Fiquei encantada com a professora Regina falando, a doutora Cristina, que eu já conheço, também faz um trabalho excepcional ali na OAB. E queria agradecer demais, mais uma vez, assim, não só a fala de vocês, mas o trabalho de vocês, a consciência social de vocês. Vocês são pessoas que, com aquela sementinha, realmente mudam a vida para melhor das pessoas, das crianças, dos adolescentes. Obrigada.